Telemedicina, como pagar menos impostos? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você trabalha com telemedicina, médico ou médica, e deseja saber como você pode pagar menos impostos, ou até mesmo se você ainda está aí na faculdade de medicina, vai se formar e deseja trabalhar com telemedicina, a prestação de serviços médicos à distância, aquela que você não tem o contato físico com o seu paciente, mas você pode atender ele, e você tem dúvidas, como pagar menos impostos? É melhor abrir uma empresa? Não é? É melhor eu trabalhar como pessoa física no início, sem abrir a minha empresa? Mas quanto que eu vou pagar de impostos? Para você que tem todas essas dúvidas, acompanhe este vídeo comigo. Então, para a questão de prestação de serviços de telemedicina, nós vamos ter duas formas para essa questão do atendimento à tributação. Então, duas formas para você poder apurar e pagar os seus impostos. Uma forma como pessoa física e a outra quando você abre a sua empresa, pessoa jurídica. Lembrando que para os serviços de telemedicina não pode ser o MEI, que é o microempreendedor individual, pois o MEI ele tem algumas limitações e uma delas é essa questão da atividade de medicina ou telemedicina. Esses profissionais liberais da área da saúde, eles não podem ser MEI. Então nós vamos abordar aqui apenas a pessoa física, que é quando não tem a empresa, e a pessoa jurídica, questão de um dos melhores regimes tributários, quanto que vai pagar de imposto, como que faz essa apuração. Então eu peguei um exemplo aqui de um faturamento mensal de R$6.000. Vamos supor que você tem um faturamento ali de R$6.000 com a telemedicina, e aí você não tem uma empresa. Você precisa pagar os seus impostos como pessoa física. Então vamos lá. O que você vai pagar como pessoa física? Você vai ter aí a questão do INSS, a questão do ISS e do imposto de renda. Como você vai apurar e quais são os valores a pagar desses impostos? Então o INSS, para quem é autônomo, pessoa física, ele é 20% alíquota sobre o seu valor faturado. No caso aqui, o valor faturado foi R$6.000, então nós aplicamos uma alíquota de 20% e chegamos no total a recolher de INSS de R$1.200. Aí temos também o ISS. O que é isso? É o Imposto sobre Serviços. A telemedicina é uma prestação de serviços. Então se você é autônomo, você vai começar a prestar os serviços de telemedicina, você vai ter que procurar o município, né, a prefeitura aí do seu município, e fazer um cadastro de prestação de serviços autônomos e vai gerar uma inscrição municipal para você que é autônomo. Se você não quer ir até a prefeitura, não tem tempo para fazer isso, não sabe como fazer isso, você deve contratar uma contabilidade especializada, assim como nós aqui na Master Contábil, para que possa fazer essa abertura de inscrição municipal como autônomo para você. Então, você tendo essa inscrição, você vai ter que pagar o ISS, tá? Essa é a forma de se regularizar. É necessário, é obrigatório que tenha essa inscrição no município. O ISS, ele é variável, de 2% a 5%. Isso vai depender do município, da sua localidade, onde que você está instalado para a prestação desse tipo de serviço. Então, eu usei aqui como base a alíquota maior, para o nosso exemplo, de 5%. Então, 5% de 6.000, temos aqui R$300 a recolher de ISS. E aí, o imposto de renda, como que eu pago? Eu vou declarar só na minha declaração anual? Como que eu vou fazer essa questão do imposto de renda na pessoa física? O imposto de renda na pessoa física, para fazer a apuração dele para o prestador de serviços da telemedicina, ele deve ser feito de forma mensal e não anual. E como que vai fazer? Vai utilizar o Carnê-Leão, que é um sistema que a Receita Federal disponibiliza para que vocês, prestadores de serviço, possam utilizar, ou que uma contabilidade faça essa apuração para você. No caso, você vai ter que achar aí a base de cálculo do seu imposto de renda. Por que a base de cálculo? Porque não vai pagar sobre o valor faturado. Existem alguns descontos que pode ser dado aqui para poder pagar o seu imposto de renda. Se você já está pagando o INSS e o ISS, isso pode ser descontado aqui da base do imposto de renda. Então eu deixo de utilizar os 6.000 para calcular o meu imposto de renda e vou subtrair aqui esses valores que eu já recolhi de tributos para chegar na base aqui, ó, 4.500, porque eu já tinha pagado 1.200 mais 300. Aí eu vou lá na tabela do imposto de renda pessoa física e vejo a alíquota que se enquadra aqui.
Então eu já verifiquei lá e vi que é 22,5%. Aí eu fazendo o cálculo, eu achei aqui o valor de R$ 1.012,50. É isso que vai recolher de imposto de renda? Ainda não. Por quê? Na mesma linha lá dessa tabela do imposto de renda, onde eu encontro essa alíquota de 22,5%, eu encontro também uma parcela dedutível. O que é essa parcela dedutível? É um valor que a Receita Federal estabelece de acordo com a alíquota que você se enquadra ali na tabela para que você deduza esse valor do montante que deu no cálculo. Você vai subtrair essa parcela dedutível e aí sim você vai ter o teu valor de imposto de renda a pagar. No caso aqui dos 22,5%, a parcela dedutível ela é de R$ 671,73. Então a gente subtrai essa parcela e chega no valor de R$ 340,77 a recolher de imposto de renda. Lembrando mais uma vez que esse pagamento é mensal e não anual. Você não pode sair prestando seu serviço sem se regularizar e achar que lá no ano que vem você vai procurar uma contabilidade ou até mesmo você fazer o seu imposto de renda anual e achar que está regular, porque você vai estar irregular, mesmo pagando o seu imposto de renda anual. A Receita Federal ela tem até os últimos 5 anos depois da entrega para te fiscalizar, autuar e cobrar isso daí retroagindo com multa e juros. Qual que é o total aqui então da pessoa física? R$ 1.840,77 para uma pessoa física que faturou R$ 6.000 e fez aqui toda a regularização e pagou os seus impostos. Então perceba-se que é um valor assim elevado com relação ao faturamento que a gente utilizou no exemplo. E como você pode pagar menos? Qual a forma de regularizar o seu negócio, a sua prestação de serviços na telemedicina e pagar menos impostos dentro da lei, sem se preocupar? Vamos lá. Temos aqui a questão da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, para este serviço de telemedicina, com um faturamento de R$ 6.000 ou até mesmo aí um faturamento maior, o regime tributário geralmente, na maioria das vezes, que compensa é o regime tributário do Simples Nacional, porque a gente consegue utilizar de uma estratégia tributária que se chama fator R. Isso é totalmente legal e totalmente possível para a sua empresa de telemedicina ou até mesmo para a sua clínica médica. Essa estratégia a gente utiliza para que reduza a alíquota principal da tributação, que é a alíquota do Simples Nacional. Pois um médico que tem sua prestação de serviços e não utiliza dessa estratégia, a sua contabilidade não está utilizando isso, você pode estar pagando uma alíquota de, no mínimo, 16% no Simples Nacional. E com essa estratégia, a gente pode reduzir em até 10% o seu imposto do Simples Nacional. Então vamos ao exemplo. R$ 6.000 aqui, ó. No Simples Nacional, há uma alíquota inicial de 6%, que seria do anexo 3, com o fator R. O que seria isso? Anexo 3 com fator R para a prestação de serviços de telemedicina. Nós temos que utilizar 28% desse faturamento com folha de pagamento ou prolabore dos sócios. Nesse exemplo aqui, esse proprietário da empresa não tem funcionários, ele tem apenas a retirada do seu prolabore. Se a gente pegar 28% desse valor aqui, vai dar menos do que o salário mínimo. Então o que nós vamos utilizar aqui como base? Um salário mínimo. Nós vamos utilizar um salário mínimo como prolabore, que já vai chegar aqui na questão da regra do fator R, para pagar o INSS e para reduzir a tributação no Simples Nacional. Então, prolabore do sócio, salário mínimo, INSS, 1.320, o salário mínimo, vezes 11% que é a alíquota do INSS. Só que você já percebe uma boa economia em relação ao INSS aqui na pessoa física, que é 20%. Aqui, como empresário, você vai pagar 11% e sobre uma base de cálculo muito menor do que o total do seu faturamento. 11% de um salário mínimo, R$ 145,20. Aí o Simples Nacional, como que funciona? Como que eu vou fazer esse cálculo aí para pagar esse Simples Nacional com redução? O Simples Nacional é muito simples. R$ 6.000 do meu faturamento, 6%, porque eu me enquadro no anexo 3, porque eu estou utilizando o fator R, eu estou reduzindo a minha tributação, R$ 360. Se eu somar o meu INSS aqui na empresa, mais o Simples Nacional, R$ 505,20.
Olha só a economia, tá? Bem mais de R$1.000 de economia em relação ao mesmo faturamento se eu for pessoa física ou pessoa jurídica. E lembrando, mais uma vez, que muitos dos profissionais, principalmente esses que estão se formando, os doutores, doutoras que estão saindo da faculdade, concluindo sua residência e vai para o mercado prestar os seus serviços, o que acontece? Eles começam ali como pessoa física, só que de forma irregular, não pagam os impostos dessa forma corretamente e aí fica irregular, correndo um sério risco de ser fiscalizado, como eu já disse, dos últimos 5 anos pela Receita Federal. E aí isso pode, sim, inclusive acabar com a sua carreira na medicina, dependendo do valor e da multa que vai ser aplicada pela Receita Federal. Então compensa muito fazer esse planejamento tributário, solicitar isso aqui para a Master Contábil, que é uma contabilidade especializada em clínicas médicas, e nós vamos lhe atender com o maior prazer, fazer o seu planejamento tributário e lhe direcionar se realmente você pode ficar na pessoa física ou se é melhor ir para a pessoa jurídica. Qual que é o melhor regime tributário para o doutor ou para a doutora pagar menos impostos. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os seus amigos da medicina. E não deixe de se inscrever no nosso canal, pois assim vocês vão continuar recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.